Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, entramos então no terceiro sacramento, a Eucaristia. A Eucaristia que pode ser considerada de dois modos, né? Como sacramento e como sacrifício, a missa. Então, primeiramente, nós vamos ver a Eucaristia como sacramento. A Eucaristia recebe vários nomes: pão da vida, pão do céu, o pão que desceu do céu, ceia do Senhor, cálice de bênção, comunhão no sangue de Cristo, comunhão no corpo do Senhor. Bom, os santos padres chamam frequentemente de Eucaristia, justamente, que em grego significa ação de graças, fazendo alusão à ação de graças que Cristo deu ao Pai Eterno ao instituir a Eucaristia. Tanto é assim, bom, que antes da fórmula da consagração, o padre repete essas palavras de Nosso Senhor: Tibi gratias arbo, eu te dou graças, né? Eu vos dou graças. Bom, só para deixar claro, quando a gente fala os santos padres, é uma expressão bem específica. Quem são os santos padres? São membros da hierarquia da igreja, que são assim chamados em virtude da antiguidade, da pureza de doutrina e da santidade de vida. Então, santos padres ou padres da igreja. Então, antiguidade, pureza de doutrina e santidade de vida. E membros da hierarquia. Essa antiguidade dos padres da igreja é considerada, em geral, até São João Damasceno, no século VIII. Só para deixar claro, os santos padres chamam frequentemente de Eucaristia. Vou ficar imaginando os padres santos. Não, os santos padres é uma expressão específica no vocabulário católico. De fato, a Eucaristia foi o nome que acabou prevalecendo entre os cristãos. Ainda que outros nomes também, Santíssimo Sacramento, Sacramento do Altar, Comunhão. A Eucaristia foi prefigurada de modo abundante no Antigo Testamento. Por exemplo, pelo sacrifício de Melquisedeque, que oferece a Deus pão e vinho. Também os pães ázimos que eram apresentados a Deus e comidos na Páscoa judaica. Pão ázimo sem fermento. Se corrompe muito mais dificilmente. Significa Nosso Senhor incorruptível, alimento para a nossa alma. Os pães de proposição, né, que ficavam dos santos no templo, que podiam ser oferecidos e comidos somente pelos sacerdotes, dos quais se exigia santidade para tanto. O pão que o anjo deu ao profeta Elias, para que ele não morresse, para que ele pudesse fazer um longo percurso. Então, para que a gente não morra, para que a gente se mantenha em estado de graça, para que a gente possa fazer esse longo percurso até chegar à nossa morte, podermos ir ao céu com a graça de Deus.
Significam também a Eucaristia, mas já com o sentido de sacrifício. Os sacrifícios de Abel, de Abraão e de Melquisedeque. O sacrifício de Abel era agradável a Deus por causa da disposição de alma dele. Uma disposição de alma de adorar a Deus. Enquanto Caim, não. Abel ofereceu do seu rebanho, Caim ofereceu dos frutos da terra e do trabalho humano dele. Bom, não é isso que faz a diferença de um sacrifício agradável ou outro, não. Mas a disposição de alma de Abel. O sacrifício de Abraão, que conduz seu próprio filho Isaque para sacrificar seu próprio filho. Não. E é o próprio filho que vai ser sacrificado que levava os galhos de madeira para o seu sacrifício. Então, é evidente, né? Nosso Senhor que vai ao Calvário carregando a madeira da cruz, o madeiro da cruz, não é? Por vontade do Pai. Bom, chegando no local, Abraão vai fazer o que Deus pediu, mas Deus não deixa que se conclua o ato. Né? Deus não quer um sacrifício humano, queria provar a fidelidade de Abraão. Então Deus manda um anjo para segurar a mão de Abraão. Então significa, claro, Nosso Senhor, o Filho que carrega o madeiro nas costas, que vai sacrificar para a glória de Deus, para expiar pelos nossos pecados na cruz e com mansidão. É o sacrifício de Abel, que prefigura a disposição perfeitíssima de Nosso Senhor, a sua infinita caridade em oferecer-se em sacrifício. Bom, o sacrifício de Melquisedeque, já falamos, que era um sacrifício completamente diferente do sacrifício em geral da antiguidade, né? Não tinha derramamento de sangue, Bem, o Cordeiro Pascal dos judeus, a primeira Páscoa ainda estavam no Egito. Então Deus manda o anjo exterminador para matar todos os primogênitos. Os judeus, para que seus primogênitos fossem poupados, tinham que fazer o cordeiro, né, do modo prescrito por Deus, pegar o sangue do cordeiro e marcar as bordas das portas de suas casas, e assim seriam poupados. Né? Significa o sangue de Nosso Senhor que nos preserva da morte eterna. Tinha também um rito, que era um rito expiatório, né? Pegava-se um cordeiro, um bode, como se colocasse nele todos os pecados, e ele era então abandonado no deserto. Daí o Cordeiro de Deus. Né? Nosso Senhor carregou todos os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Eus Dei Vitórias Peccatorum. O Cordeiro de Deus que tira o pecado, os pecados do mundo. Bem, a existência da Eucaristia. Aqui não há dúvida, instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, como verdadeiro e próprio sacramento, distinto dos outros e mais excelente do que os outros. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomou o cálice, deu graças e lhes deu, dizendo: bebei e tomai todos, que este é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bom, então, assim, palavras muito semelhantes. São Marcos, São Mateus, São Lucas e também São Paulo. E após isso, Nosso Senhor diz: fazei isto em memória de mim. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender essa frase, fazer isso em memória de mim. Como se fosse um mero teatro, um mero memorial, uma mera lembrança. Não, Nosso Senhor diz fazer isto. Quer dizer, fazer o que Ele fez. E o que Ele fez? Transformou o pão no seu corpo, o vinho no seu sangue. Transformou a substância do pão no seu corpo
e a substância do vinho no seu sangue. Então isso vai fazer o que ele fez. Não é um teatro. Fazer isso que ele acabou de fazer. Não há nenhuma ambiguidade nas palavras de nosso Senhor. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Nosso Senhor não diz, isso aqui simboliza o meu corpo, isso aqui significa o meu corpo, isso aqui representa o meu corpo. Não, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Tanto é assim que no Evangelho de São João, nosso Senhor diz, o meu corpo é verdadeiramente alimento, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem não come minha carne, não bebe do meu sangue, não terá a vida eterna. Ninguém achou que o nosso Senhor estava falando simbolicamente. Tanto é que alguns se escandalizaram, dizendo que essas palavras eram muito duras. Eles entenderam o que o nosso Senhor estava falando e não aceitaram. Inclusive, alguns dizem que foi nesse momento que Judas Iscariotes, o traidor, tomou a decisão definitiva de entregar nosso Senhor. Então ninguém tinha dúvida do que nosso Senhor estava falando. Então, foram quase os primeiros protestantes, né, a não aceitar a presença real de nosso Senhor. Bom, mesmo nos protestantes tem uma certa variação, né? Existem alguns luteranos que na missa deles, inclusive missa versus Deo, eles falam as palavras da consagração, fazem a elevação, depois fazem a genuflexão. Os fiéis vão receber a comunhão de joelhos em algumas igrejas, em algumas correntes. Porque eles acreditam que há, de fato, uma certa presença real de Cristo ali. Mas que essa presença vem da fé deles. Por isso que, às vezes, bom, né, em ritos protestantes assim, tem a consagração, mas não tem a genuflexão logo depois da consagração, entre aspas. Tem ali as palavras de Nosso Senhor, isto é o meu corpo, tem a elevação, só depois da elevação é que tem a genuflexão, porque é a fé das pessoas, na verdade, que vai fazer que ali haja alguma presença de Cristo. É errado. Quer dizer que tirar também do rito da missa essa genuflexão logo após a consagração, complicado, né? Não vai numa boa direção. Então, alguns desses luteranos recebem esse pão, porque é um pão, porque não tem sacerdócio, não tem nada ali. Recebem um pão de joelhos na boca, né? Dos católicos, a maioria ali, em pé e na mão, né? Uma calamidade. Bom, os protestantes têm várias doutrinas, né, a respeito da Eucaristia, evidentemente, livre exame, então. Bem. Então, no rito tradicional, é claro, consagração, genuflexão, elevação. Inclusive, essa elevação na hora da consagração foi introduzida na Idade Média. Porque, para que Cristo esteja realmente, substancialmente presente, seu corpo, sangue, alma e divindade, não precisa de nada dos fiéis, né? Nem de adoração, nem ato de fé, nada. Basta as palavras do padre sobre a matéria durante a missa. Bom. Sabido, né, que na constituição do rito novo havia consultores protestantes, não é segredo para ninguém, tem fotos, né? Muitos vão dizer que eles estavam lá, mas que eles não influenciaram em nada. Foram convidados por respeito. Acho que é muito mais respeitoso você convidar alguém e deixar ele num canto do que simplesmente não chamar. Então é evidente que houve influência, né? Então, nessas semelhanças, né, a gente deu aqui um exemplo, vem de onde isso? Do nada, né? Vamos tirar a genuflexão depois da consagração.
Bom, então, retomando. Não havia dúvida a respeito do que nosso Senhor estava dizendo. Né? Nosso Senhor, inclusive, pergunta: vocês também vão me abandonar? Pergunta para os apóstolos. E São Pedro responde, o chefe: a quem iremos nós? Só vós tem palavras de vida eterna. Então, se a gente é honesto, né, na leitura da Sagrada Escritura, não há dúvida nenhuma que foi aí que nosso Senhor instituiu, quer dizer, aí eu digo na última ceia, né, o sacramento do seu corpo e do seu sangue. A matéria da Eucaristia. Pão de trigo, e é trigo e água, cozidos no forno. E vinho de uva. Quer dizer, o líquido fermentado que se obtém da uva. Pode ser vinho branco, rosé, tinto. Às vezes o pessoal fica escandalizado, né? Na Europa, por exemplo, não se usa vinho tinto em geral. É rosé ou branco. Ah, mas não simboliza o sangue. Não, não é isso. Não é a cor do vinho. Bom, então, claro que na confecção desse vinho, chamado de vinho canônico, vinho para missa, devem ser observados alguns critérios, né? Porque alguns componentes que podem ser acrescentados podem corromper propriamente o vinho. Bom, pão com castanha, pão de cevada, de outro cereal, que seja, de soja, o que quiser, é inválido. Inválido, certo? Pão com trigo e azeite, para ficar mais gostoso, inválido. Vinagre, cidra, licor, suco de uva, inválido. E o padre que é alcoólatra? Talvez a primeira coisa seja não celebrar a missa. Vai se restabelecer. Mas, bom, às vezes o padre está celebrando com suco de uva. Se realmente for suco de uva, é inválido isso aí. Mas existe um que se chama mosto, né? Que é muito no início da fermentação, tem um teor alcoólico muito baixo, mas propriamente é um vinho já. Champanhe, válido. É vinho com gás, mas é ilícito, certo? Não pode fazer isso. Tem que ser um pão que ainda seja pão e um vinho que ainda seja vinho. Um pão que apodreceu, um vinho que se tornou vinagre, não são válidos mais. Bem, além disso, o sacerdote deve estar próximo, numa distância razoável da matéria na hora da consagração. Se tem um padre lá na praia de Copacabana, concelebrando a 2 quilômetros do altar, me desculpa, mas primeiro que não tem cabimento nenhum. Depois que não está uma distância razoável. Então, a matéria: pão de trigo, vinho de uva. Se não for isso, não há Eucaristia, certo? Cachaça, broa de milho, sei lá, o que quiser, para enculturar, vamos fazer como... Aqui não tem costume de comer pão para sustentar a vida, então vamos fazer com cuscuz, vamos fazer com tapioca. Não. Inválido. Vamos fazer com chimarrão, que seja. Bem, a forma do pão, passando agora para a forma. A forma do pão é hoc est anima corpus meu. Este é, com efeito, o meu corpo. O rito tradicional é isso, né? Hoc est anima corpus meu. No rito novo, hoc est anima corpus meum, qui pro vobis tradetur. Este é o meu corpo, será entregue por vós. Continua sendo válida, né? É evidente. Até porque são as palavras de São Paulo. Então, não há dúvida com relação a isso. Agora é curioso, a forma
de consagração no rito tradicional não reproduz exatamente a forma que está nos evangelhos ou em São Paulo. É diferente. Aqui, o Hoc est enim corpus meu, e a consagração do cálice, também em particular, que tem aquele mysterium fidei no meio. Mistério da fé. Muito sabiamente a igreja fez isso, para deixar claro que não se trata de uma narração, né? Porque se retoma simplesmente das palavras de um texto, pode parecer a narração. Para deixar claro que está fazendo aquilo que o nosso Senhor fez. Então, a fórmula no rito romano tradicional não é tirada textualmente da Sagrada Escritura, para deixar claro que não se trata de uma narração. Bem, hoc est enim corpus meum. O pão que o sacerdote tem entre as suas mãos, entre os 4 dedos mais especificamente, os 2 polegares e os 2 indicadores. Inclusive, se o padre não tiver um desses dedos, se o candidato ao sacerdócio perder um desses dedos, não é mais ordenado. Bom, então, o pão que o sacerdote tem entre as mãos, que vai se converter inteiramente na substância do corpo de Cristo. Num ser material, nós temos a substância e os acidentes. Por exemplo, nós podemos ter a substância humana com diferentes acidentes. A cor do cabelo é uma, é outra. A cor dos olhos, a cor da pele, tamanho. Não. Bem. A substância do pão vai se tornar inteiramente a substância do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os acidentes do pão permanecem, ou seja, as aparências permanecem. O gosto, o odor, visualmente, a textura, tudo isso vai permanecer como no pão. Mas não temos mais ali o pão, mas o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que, normalmente, acidente e substância correspondem. Então aqui a gente tem uma substância que é o corpo de Cristo com os acidentes do pão, um milagre. Por isso que São Tomás vai dizer, né? No adoro te devote. São Tomás vai dizer no adoro te devoto. Visus, tactus, gustus, inte falem. Então, a visão, o tato, o gosto falham aqui, que não percebem o corpo de Cristo. Mas só a fé. Bom. Como nós sabemos que é o corpo de Nosso Senhor, então? Se eu não estou vendo, se eu não estou sentindo, se o odor não é isso, se a textura não é, se o gosto não é. Porque Nosso Senhor falou. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Meu corpo é verdadeiramente alimento, minha carne é verdadeiro alimento, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Não tem nada de irracional em acreditar nisso, porque Nosso Senhor falou e Nosso Senhor provou a sua missão divina, a sua veracidade, pelos milagres e profecias. A primeira aula. Não. Provou que tinha uma missão divina e que falava a verdade. Provou que era Deus, que ele falou ser Deus, provou pelos milagres e profecias. Então é evidente que só pela fé a gente sabe que ali está o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, há também os milagres eucarísticos, né, bem comprovados, bem analisados pela Igreja, que também nos confortam nessa fé, mas que não são o motivo primeiro dessa fé. Podia não ter milagre eucarístico nenhum e a nossa fé seria a mesma. O motivo primeiro da nossa fé são as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, que são inequívocas, que não deixam margem para nenhuma outra interpretação. Então, quando o padre diz, isto é o meu corpo,
diante do pão de trigo, né, sobre o corporal ou no cibório, ocorre a transubstanciação, a mudança de substância. E essa é a palavra mais adequada para definir o que ocorre no momento da consagração. Não é transformação, mas transubstanciação. É a substância do pão que é mudada na substância do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A substância do pão cessa e passa a existir ali a substância do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa com relação ao vinho e ao sangue de nosso Senhor. Não resta nada da substância do pão. Restam apenas os acidentes. Inclusive, essa palavra transubstanciação é muito importante, porque justamente é aquela que melhor define. E a igreja, tradicionalmente, a partir do momento que se passou a utilizar essa expressão, faz muita questão. No final do século XVIII, houve um sínodo de Pistoia, jansenista, com vários erros, né, de liturgia, de doutrina, etc. Tinha lá um artigo desse sínodo que descrevia exatamente o que acontecia, o que acontece na hora da consagração. O pão se transforma no corpo de Cristo, né, etc. Mas não usava a palavra transubstanciação. Esse artigo foi condenado pelo Papa Pio VI. Na primeira versão da instrução da Missa Nova, não havia a palavra transubstanciação, que é sério, é grave. Você vai explicar a missa, dizer o que é a missa, apresentar um novo rito, sem mencionar transubstanciação. Precisa ser ousado, para dizer o mínimo. Ao longo da história da igreja surgiram várias heresias, né, com relação à Eucaristia. Algumas delas diziam que havia consubstanciação, havia a substância do pão e do corpo de Cristo. Errado. Não existe mais a substância do pão. Outros vão dizer que há transsignificação. O que muda não é a substância, mas a significação daquilo para a gente. Haja paciência. Bom, vários outros erros nesse sentido. Pela força das palavras do sacerdote, isto é o meu corpo, o pão se transforma no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ocorre a transubstanciação. Mas, por concomitância, não está só o corpo de nosso Senhor, mas está ali também o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Porque o corpo de nosso Senhor está unido ao seu sangue, à sua alma e à sua divindade, atualmente. Então, se está o corpo, não está só o corpo, está tudo que está junto com o corpo de nosso Senhor. O sangue, a alma e a divindade. Então, na hóstia consagrada está Cristo todo inteiro. No cálice, né, consagrado, quer dizer, no vinho que foi mudado no sangue de nosso Senhor, ali também está nosso Senhor todo inteiro. Pela força das palavras está o corpo, mas junto com o corpo está todo o resto. Isso aqui vai ser importante para a gente entender como a missa é a renovação do sacrifício de Cristo, certo? Vi verborum, pela força das palavras, está o corpo. Então, quando o padre diz, isto é o meu corpo, acontece isso. Isto é o corpo de Cristo, mas junto com o corpo está o sangue, está a alma e está a divindade de nosso Senhor. Então está nosso Senhor todo inteiro. A mesma coisa ocorre com o vinho, como já dissemos, né? Ditas as palavras da consagração, a substância do vinho é mudada na substância do sangue de nosso Senhor, permanecem os acidentes, o gosto, o odor, a textura, o aspecto visual, o mesmo efeito do vinho no organismo, mas a substância é inteiramente o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mesma coisa, pela força das palavras está presente o sangue de nosso Senhor, mas por concomitância estão ali também o corpo, a alma e a divindade de nosso Senhor. Então está Cristo todo inteiro. Por permanecer os acidentes, se o padre acabou de rezar a missa, só para explicar assim, como os acidentes permanecem. Se o padre acabou de rezar a missa e tem a blitz lá de lei seca, vai ser pego. A não ser que seja um milagre, mas a princípio seria pego. Deus pode fazer um milagre.
Bem, para a gente explicar e entender isso, se no dia da paixão, na sexta-feira, após a morte de Nosso Senhor, ou no sábado santo, algum apóstolo tivesse rezado a missa, porque já tinha sido ordenado padre e instituída a Eucaristia, a missa, na última ceia. Se um apóstolo rezasse a missa, entre a morte de Nosso Senhor e a sua ressurreição, ao dizer, isto é o meu corpo, ó que estende em corpus meu, haveria o corpo de Nosso Senhor, sangue, talvez não, a divindade, mas não haveria a alma de Nosso Senhor. Nosso Senhor estava morto. E a morte é o que? A separação do corpo e da alma. Certo? Vive erborum, está ali o corpo, tudo que está junto. Nosso Senhor estava morto, não está a alma. Então haveria o corpo, sangue talvez, a divindade, que continua unida tanto ao corpo quanto à alma de Nosso Senhor, mas não haveria a alma. Né? E ao dizer, bom, este é o cálice do meu sangue, talvez haveria o corpo, não haveria a alma e haveria a divindade. Bom, na Eucaristia, Nosso Senhor está com o seu corpo glorioso, porque hoje Nosso Senhor está em glória, né, no céu, depois da ressurreição. Então, está Nosso Senhor com o seu corpo glorioso. Certo? Bem, as palavras da consagração do cálice. Ic est enim calis sanguinis mei novi et aeterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccator. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, mistério da fé, que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. Essa é a forma tradicional. No Novo tiraram o mistério da fé aqui do meio. E ainda traduziram errado, dizendo será derramado por vós e por todos. Em vários países traduziram errado. O latim original no Rito Novo está por muitos. A fórmula nova da consagração do pão, a gente viu, foi mudada, retirada literalmente da Sagrada Escritura, que não a torna inválida, evidentemente, mas pode induzir a pensar que é uma narração, né? Pura e simplesmente, e não uma ação. A forma da consagração do cálice no Rito Novo também é válida, não há dúvida disso. Até porque a essência na forma é o cálice do meu sangue. Dizer que essa forma do Rito Novo é inválida seria ignorar completamente a teoria, a doutrina sacramental da Igreja, a teologia sacramental. Mas há alguns problemas na forma nova. A retirada do Mysterium Fidei, né, que é passado para depois das palavras da consagração. O mistério da Eucaristia é tão grande, tão sublime, tão excelente, né? O mistério da Eucaristia e da missa e do sacerdócio, que o padre confessa no momento em que ele está realizando aquilo, no meio da forma, Mysterium Fidei, mistério da fé. Isso é colocado depois, e o pior é a resposta. Tem várias respostas possíveis, nenhuma é boa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Vinde, Senhor Jesus, nosso acabou de vir sobre o altar. Está lá todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Vinde, Senhor Jesus. São as palavras de São Paulo, claro. O demônio tenta nosso Senhor com as palavras da Escritura. Agora fala isso? Vinde, Senhor Jesus, quando nosso acabou de vir sobre o altar, no mínimo ambíguo. Né? Bom, outro problema na tradução em muitos países. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. No latim original,
da liturgia, no grego, da Sagrada Escritura, é por muitos. Aí vem gente dizer, não, mas naquela época muitos significava todos. Não, muitos e todos não é exatamente a mesma coisa. Em nenhum lugar. Com essa tradução por todos é inválido? Não, não torna inválido. Nem herético propriamente. Porque, de fato, a redenção, o sacrifício do Nosso Senhor, tem valor suficiente para todos. Mas nem todos aproveitam. Já falamos disso ao falar da redenção objetiva, subjetiva. Muitos somente aproveitam. Que nós sejamos desses muitos. Mas induz ao erro. Né? Se isso é interpretado no sentido de que todos vão se salvar. Né? Derramado por muitos e por todos, no sentido de que todos vão se salvar. Então pode induzir ao erro. Então colocar por todos nesse contexto, sobretudo atual, todo mundo acredita que tanto faz a religião, todo mundo no fim vai se salvar, que Deus é bonzinho. Deus é bom, bonzinho não, é diferente. Se Deus é bom, Ele é justo. Sendo justo, vai condenar os culpados. Bom. Então, ainda mais nesse contexto atual, colocar por todos aqui leva a uma interpretação de salvação universal. Então, tem uma interpretação boa? Tem, mas induz ao erro. Inclusive, o Papa Bento XVI pediu para que essa tradução fosse corrigida em 2008, 2009. Foi corrigida em um lugar ou outro, em um país ou outro. Em vários outros não, ainda no Brasil não foi corrigido, 10 anos. Bem, para deixar uma coisa clara, nós vamos ver a questão da missa com mais detalhe, acho que a gente vai ter tempo aí, né, nesses sábados que nos restam. A missa no rito novo, propriamente não nega a fé. Não tem nada que vá contra a fé, mas atenua drasticamente. A gente viu, falta de genuflexões, em particular algumas coisas mais expressivas, né? Essa falta de genuflexão logo depois da consagração. No rito novo restam 3 genuflexões. Uma depois de cada consagração e, uma na hora da comunhão. O rito novo é constante. No rito tradicional é constante a genuflexão. A gente viu aqui essa maneira narrativa, muito mais narrativa do que, fazendo um ato. Né? Então, são questões aí importantes. Então, atenua muito a fé, às vezes com ambiguidade, sem negar, mas com muita ambiguidade. É evidente que isso tem um reflexo na fé das pessoas. Não precisa negar para ter um prejuízo para a fé das pessoas. Se você, durante séculos, afirmou uma coisa de modo veemente, claro, límpido, de uma hora para outra é ambíguo, já não afirma mais tanto, na psicologia das pessoas vai significar o quê? Isso aí não tem mais importância. E é o que nós vemos hoje. Nós vamos tratar um pouco mais de detalhes mais para frente. Inclusive esse missalzinho aí de Dom Gaspar Lefebvre, que é útil, dá para usar, é evidente, né? Eu recomendo que use, inclusive recomendo que saibam as respostas da missa, que se interessem pela liturgia, etc. Muito importante isso daí. Ele tem vários errinhos que já eram preparatórios de mudanças, né? A tradução já é por todos, na forma da consagração. Ele já inclui ali nas palavras da consagração outras palavras, inclusive no rito novo, até esqueci de mencionar aqui. Tomai todos e comei já faz parte das palavras da consagração. Tomai todos e comei, 2 pontos. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. A forma da consagração é essa no rito novo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Então, dá muito mais um aspecto de narração, e no missalzinho de Dom Gaspar Lefebvre, essas palavras já estão ali na mesma tipografia das palavras da consagração, mesmo no rito antigo. Então, já confunde bastante. No rito antigo, a tipografia, sim. Tomai todos e comei. Ponto final. Outro parágrafo, para deixar claro que não é uma narração. Não.
E isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Bem, vamos ver com mais detalhes. Os efeitos da Eucaristia. A Sagrada Comunhão produz nas almas o mesmo efeito que o pão e o vinho produzem no corpo. Não é por acaso que Nosso Senhor escolheu o pão e o vinho como matéria desse sacramento. O pão é a base da alimentação, em grande parte das culturas, em particular na de Nosso Senhor naquela época. Mesmo hoje, boa parte da Europa ainda há muita coisa baseada no pão. Então é a base da alimentação que dá o sustento. E o vinho que alegra a alma, que consola a alma. Então a Eucaristia vai alegrar a alma, consolar a alma. A Sagrada Comunhão, outro efeito, nos une intimamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos outros sacramentos nós recebemos a graça de Cristo. Nesse nós recebemos o próprio Cristo, o próprio Deus, que continua realmente presente em nós, até que as espécies sagradas sejam digeridas, até que não seja mais... até que se fosse pão, não fosse mais pão, digamos assim. Bem, então, o Senhor continua realmente presente em nós, até que as espécies sagradas sejam digeridas. Até que não existam mais as espécies, aparências de pão e de vinho. Então, nos une intimamente a Nosso Senhor. A Sagrada Comunhão também esclarece a inteligência e fortifica a vontade. Muito importante, por exemplo, para conseguir vencer os pecados. E fortifica a nossa vontade. A Sagrada Comunhão enfraquece nossos maus hábitos. Nos purifica do pecado venial de que estejamos arrependidos. Às vezes também as pessoas, não estou perfeito, não estou purificado de todos os pecados veniais, então não vou comungar. Não, você vai comungar com devoção, claro, se conseguir se arrepender dos pecados veniais, ainda melhor. Você não comunga para pedir esse arrependimento, para ter força para não voltar a cometê-los. A Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos. Claro que não pode estar em pecado mortal, porque comungar para receber o corpo de Nosso Senhor significa que nós já estejamos participando dele, e não que sejamos inimigos dele. Então, a Sagrada Comunhão enfraquece nossos maus hábitos. Então, a boa comunhão frequente nos ajuda muito a superar nossas fraquezas, nossas más inclinações. Nossa tristeza, que a gente viu lá, o vinho alegra naturalmente, então a comunhão alegra espiritualmente. Bem, a Sagrada Comunhão conserva e aumenta a vida da alma como um alimento, conserva, desenvolve a vida do corpo. A Eucaristia é o mais excelente dos sacramentos. E para aproveitarmos bem essas graças, uma vez, não somente graça, mas também ser o próprio autor da graça. Para nós aproveitarmos bem essas graças, é preciso nos dispor bem para receber a Sagrada Comunhão. Aquilo que nós falamos, a preparação para receber os sacramentos. Também para receber a Eucaristia. Se a gente pode chegar um pouco antes da missa para se preparar melhor, façamos isso. Chegamos antes, vamos ficar conversando. E claro, tem essa preparação que é também durante a missa já.
E o rito da missa, o rito dos sacramentos, ajuda muito a dispor bem a nossa alma para os sacramentos. Vamos voltar a isso também. O que importa é se tem a consagração ou não. Tá, isso é central, mas não é só isso que está em jogo. Se eu tenho ali orações, gestos, cerimônias, milenares, seculares, provadas pela tradição, perfeitas, né? É óbvio que isso vai obter muito mais graças de Nosso Senhor, vai me dispor muito melhor, porque um rito também provado pela tradição da Igreja é um rito que está de acordo com a nossa natureza humana, para mais nos elevar, para mais nos dispor. Então, o rito faz muita diferença. Bom, para comungar é preciso digerir a hóstia. Bom, acho que eu vou voltar nisso mais tarde, mas só para não deixar passar. Se a gente deixa dissolver completamente a hóstia na boca, não tem comunhão, certo? Porque não é um alimento. Para a gente receber realmente a comunhão, para a gente comungar do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa receber por modo de alimento. Não pode deixar dissolver completamente na boca. Isso não seria se alimentar. Também não se deve mastigar a hóstia. Então, deixa dissolver um pouquinho e engole. Porque mastigar tem perigo de profanação, né? Fica preso entre os dentes, vai espirrar, vai tossir. Bem, avancemos um pouco. A necessidade da Eucaristia. O Santíssimo Sacramento é o alimento das nossas almas. Como nosso Senhor mesmo disse, não comedes a carne do Filho do Homem, se não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, aqueles que podem, devem receber a Sagrada Comunhão. Então, tá assim que existe um mandamento da Igreja, a gente viu? Comungar pelo menos uma vez por ano. Né? Claro que essa necessidade não é uma criança antes dos 7 anos. Mas depois sim. Assim como se uma boa alimentação não podemos conservar a saúde física, corporal, do mesmo modo, sem a Sagrada Comunhão, não podemos conservar a saúde espiritual, a vida da graça. Como a gente mencionou há pouco, a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos. Há condições para recebê-lo, nós vamos ver, vocês também já sabem, em linhas gerais. Então, a Eucaristia não é somente para os perfeitos, mas para os imperfeitos, que ainda têm seus pecados veniais e que precisam vencê-los. E convém muito que a Sagrada Comunhão seja recebida com frequência. E essa comunhão frequente foi favorecida em particular por São Pio X, né, no início do século passado. Porque durante muito tempo se recebia raramente a comunhão por uma influência, às vezes, do erro jansenista, né, que dizia justamente para receber a comunhão é preciso ser perfeito, etc. A gente vê mesmo na vida dos santos, né? Com a permissão do confessor, receber a comunhão 3 vezes por semana, ou num caso muito raro, todos os dias. Bem, durante muito tempo a comunhão não era frequente, não era diária. Propriamente, isso é bom ou ruim? Depende um pouco. A comunhão frequente não necessariamente é boa, ela precisa ser muito bem feita para dar realmente frutos. Hoje, praticamente todo católico que vai à missa recebe a comunhão, então pelo menos uma vez por semana. A gente vê muita gente recebendo a comunhão com frequência, mas pouca gente se confessando.
Pouca gente vivendo de modo minimamente coerente com a fé e com a moral católicas. Então é um problema. Para receber a comunhão frequente com fruto, é preciso também confessar com certa frequência. Convém confessar com certa frequência. Claro, se a pessoa vai à missa todos os dias, não precisa confessar todos os dias. Né? Mas com certa frequência, uma vez por mês, por exemplo, seria uma coisa boa. Uma vez a cada 15 dias. É preciso também tomar muito cuidado para manter o espírito de fé e uma devoção profunda. Para não banalizar, comungando frequentemente. Às vezes recebendo a comunhão todos os dias, ou todas as vezes que vai à missa, né, ou todos os domingos, tem um risco considerável de banalização. A pessoa já não considera aquilo que está recebendo realmente, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor, o próprio Deus, presente verdadeiramente, substancialmente, sob as aparências, sob as espécies do pão e do vinho. A pessoa se acostuma, né? A gente se acostuma, mesmo com o que tem de mais sagrado. Vai lá receber de qualquer jeito, sem preparação, sem uma boa disposição, sem um verdadeiro fervor. Então, essa banalização é um grande problema da comunhão frequente. Outro risco da comunhão frequente, além dessa banalização, é o fato de poder levar a comunhão sacrílegas. Todo mundo comunga, se eu não comungar, o que vão pensar de mim? Ninguém tem direito de pensar nada. Tem vários outros motivos. Tem vários outros motivos para não comungar, além do pecado mortal. Então a pessoa, todo mundo está comungando, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou em pecado mortal, vão suspeitar de mim, então eu vou comungar, mesmo estando em pecado mortal, um pecado gravíssimo, por respeito humano. Então ninguém está obrigado a comungar todas as vezes que vai à missa. Também tem isso, você vai à missa, tem que comungar, porque senão é como ir numa refeição e não comer. Não, justamente não. Não tem nada a ver. Que a missa não é uma refeição. Pecado é deixar de comungar ao menos uma vez no ano, no tempo da Páscoa. Isso sim é pecado. Então ninguém pode pensar nada se eu não vou comungar. Ninguém está obrigado a comungar em uma missa. Há várias razões legítimas para não comungar, mesmo estando em estado de graça. Por exemplo, esqueceu de cumprir o jejum eucarístico, não está passando bem. Mesmo durante a missa, não conseguiu se concentrar tanto como deveria, ou simplesmente prefere não receber a comunhão, fazendo um certo ato de sacrifício para não banalizar, poderia ser o caso, com discernimento, para então ter viva essa noção da importância da comunhão. Né? Bom, então, não ir comungar por respeito humano. O que os outros vão pensar de mim? Isso é uma regra absoluta. Nunca comungar em pecado mortal. Às vezes até me fazem sugestão. Vamos organizar mais a fila da comunhão. Vamos por banco, vamos não sei o quê. Não. Deixa bagunçado. Que é uma bagunça salutar. Que assim você não sabe se foi, se não foi, se está ali, se já foi, se já voltou. Não. Senão o pessoal vai fazer disso uma profissão. Aquele ali que está naquele banco não foi. É uma confusão saudável na hora da comunhão. Inclusive tem um padre que defende que na igreja haja colunas. A pessoa pode se esconder atrás das colunas. Bom. Então ninguém pode, nem tem direito de pensar nada se uma pessoa não vai comungar. Seria um juízo temerário, até sério, pensar que alguém não foi comungar, que alguém que não foi comungar está em pecado mortal. Então a gente precisa ter cautela, sobretudo são pessoas próximas, que a gente tem, claro, zelo, né? Se acontecendo alguma coisa, vamos com calma, né? Sem já chegar acusando, o que não está comungando? Não. Com calma. Senão a pessoa vai comungar por causa disso. Quer dizer, não vai ter fruto nenhum, ao contrário. E a pessoa, outra que está vendo que está comungando, acha que está tudo excelente. E não. Precisa ter cautela.
Então, a comunhão frequente é boa, desde que mantenha esse espírito de fé, né? Mantendo claramente a consciência do que se recebe, com grande devoção e ardor, com desejo de receber o corpo de Nosso Senhor para progredir na vida espiritual. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, foi sob o Papa São Pio X, em 1905, a Sagrada Congregação do Concílio dizia o seguinte: desse ampla liberdade a todos os fiéis cristãos de qualquer classe e condição que sejam para comungarem frequentemente, diariamente, pois assim o desejam Cristo, Nosso Senhor e a Igreja Católica. De maneira que a ninguém se negue essa liberdade desde o momento que esteja em estado de graça e tenha reta e piedosa intenção. A reta intenção consiste em que aquele que comunga não o faça por vaidade, rotina ou fins terrenos, mas para agradar a Deus, unir-se mais e mais com Ele pelo amor e aplicar esta medicina divina às suas fraquezas e defeitos. Posto que muito convenha que os que comungam frequentemente ou diariamente estejam livres de pecados veniais, pelo menos dos completamente voluntários, e do afeto a esses pecados veniais, basta, todavia, que estejam limpos de pecados mortais e tenham o propósito de nunca mais pecar mortalmente. Convém que estejam arrependidos de todos os pecados veniais, mas basta que estejam sem pecado mortal, com o propósito de não mais pecar mortalmente. E com este sincero propósito não pode deixar de suceder que os que comungam diariamente se vejam pouco a pouco livres até dos pecados veniais e da afeição a eles. Se essa comunhão frequente é bem feita, a pessoa deve progredir mais seriamente na vida espiritual. Se não progride, algo deve ser corrigido. Não é do dia para a noite, tá? A gente fala, deve progredir mais rapidamente. Ou melhor, não é do dia para a noite, mas ir avançando concretamente, palpavelmente. Então, se comungam com essa reta intenção que a gente acabou de falar, sem rotina, sem ser por vaidade, procurando manter uma devoção e com a consciência da grandeza do sacramento. Então, vai ter frutos. Continua assim o documento. Se bem que os sacramentos da nova lei produzam os seus efeitos por si mesmos, causam-no, todavia, tanto mais abundantes efeitos, quanto melhores são as disposições de quem as recebe. Então, lembrando isso que a gente já insistiu bastante. Importante se dispor bem, lembrar daqueles recipientes da água que é despejada, né? A gente deve se dispor bem. Por isso, se deve empregar todo o cuidado para que a sagrada comunhão seja precedida de uma preparação diligente e seguida da conveniente ação de graças, proporcionada às forças, condição e deveres de cada um. A gente já deu o exemplo dos pais que têm que cuidar dos filhos, né? Então, essa preparação e essa ação de graça, proporcionada às forças, condição e deveres de cada um. Então, aqui sou eu. Haverá pessoas que conseguirão se preparar um pouco mais ou menos, dependendo dos deveres de Estado, né? Consegue chegar um pouco antes, nem tanto, né? Mas fazer o possível, fazer o que é possível, e Deus leva isso em consideração e vai ser uma boa preparação. Continua o documento. Para que a comunhão frequente e diária se faça com mais prudência e tenha mais merecimento, convém que seja com o conselho do confessor. Bom, isso aqui para que ninguém mais faz, todo mundo sai comungando, sem ver nem para quê, mas seria bom pedir um conselho, alguém que conheça um pouco a sua alma, né? Um padre. Bom. Tenham, entretanto, os confessores muito cuidado em não afastar da comunhão frequente ou diária os que estiverem em estado de graça e se acertem com reta intenção. Como é evidente que pela comunhão frequente ou diária se estreitem a união com Cristo. Resulta em uma vida espiritual mais exuberante, se enriquece a alma com mais efusão de virtudes, etc. Então, se não pudesse favorecer essa comunhão frequente, que hoje, infelizmente, se tornou uma comunhão banal. Então, não caiamos nessa armadilha. Sempre com essa preparação, com essa diligência, com espírito de fé, com fome e sede, né, da Eucaristia. Desejo ardente. São Pio X favoreceu também a comunhão a partir da idade do uso da razão. Em torno dos 7 anos. Por isso São Pio X também é considerado o Papa da Eucaristia. Não era prática durante muito tempo, né? Nem essa comunhão logo com o uso da razão, nem a comunhão frequente. Sobretudo por causa do jansenismo, que a gente já mencionou, que era um erro, uma heresia muito dura, né?
que exigia grande perfeição, uma grande consciência, um entendimento muito profundo da coisa para receber o sacramento. Exigia não só a ausência do pecado mortal, uma reta intenção, mas uma grande perfeição. Bom. Então, em torno dos 7 anos, a criança deve receber a Sagrada Comunhão. E os responsáveis por ela devem agir nesse sentido, de prepará-la para isso. Com a catequese devida, para a confissão também. A comunhão cedo é muito importante para que a batalha não esteja perdida quando for fazer a primeira comunhão, com 10, 11, 12 anos. O mesmo raciocínio da crisma. Quanto mais tarde você vai receber a comunhão a crisma, mais difícil vai ser ter um efeito maior. Porque a alma já vai estar mais corrompida pelo mundo, pelos vícios, pela má inclinação. Então, com 10, 11, 12 anos, sobretudo atualmente, mas mesmo antes, o mundo sempre foi o mundo, o demônio sempre foi o demônio, o homem ferido pelo pecado original sempre foi o homem ferido pelo pecado original. Então, nesse momento a batalha já está muitas vezes perdida. A criança, o pré-adolescente, já se entregou ao pecado de todo tipo, às más companhias, às más diversões. Não é? Então, ela não teve aquele alimento que a fortificaria para evitar esses pecados, que a levaria a crescer no amor a Deus. Às vezes fica muito tarde. Ah, mas vai ser mais eficaz porque com tal idade ela compreende melhor. Não. Não é exigida a compreensão perfeita, é a compreensão que cabe a cada um na devida idade, a partir do momento que começa a compreender realmente. Então, para a criança que entende pouco, mas que entende o que é possível para a sua idade, vai ter um grande efeito. Como para São Tomás, que entendia muito, também tinha um grande efeito. Também compreender melhor não quer dizer que vai ser mais eficaz, que ela pode compreender melhor, mas ter uma vida muito mais corrompida. Bem, depois tem o efeito do sacramento. A gente não pode ter uma visão muito humana. Não, o sacramento vai agir, vai ter seu efeito. Claro, a criança tem que ter o mínimo de preparo, tem que saber se comportar na igreja, tem que saber distinguir um pão normal do corpo de Cristo, o que é a missa, etc. Também, às vezes, né, um risco aqui, quando se recebe esse sacramento cedo, que é bom e é necessário, que os pais depois abandonam a formação. Ah, já fez a catequese, então não cuida mais. A criança fica abandonada. É óbvio que ela não vai lembrar o que ela aprendeu aos 7, 8, 9 anos depois. Então, precisa depois incentivar a vir as formações, a vir o catecismo de adultos. Dar um alimento cada vez mais sólido na medida em que a criança vai crescendo. Bons livros, bons catecismos, vida dos santos. Bom, as regras de São Pio X, né, com relação à comunhão, a partir do uso da razão. A idade de inscrição, tanto para a confissão como para a comunhão, é aquela em que a criança começa a raciocinar, em torno dos 7 anos, um pouco mais ou menos. Desde então, começa a obrigação de satisfazer ao duplo preceito da confissão e da comunhão. Para a primeira confissão e para a primeira comunhão, não é necessário um conhecimento pleno e perfeito da doutrina cristã. A criança deverá depois continuar a aprender gradualmente o catecismo inteiro, conforme a capacidade da sua inteligência. O conhecimento da religião requerido na criança para que esteja convenientemente preparada para a primeira comunhão é que compreenda, segundo a sua capacidade, os mistérios da fé principais: Trindade, a encarnação, que Deus dá um prêmio aos bons e um castigo aos justos. O dever do preceito da confissão e da comunhão, que obriga a criança, recai sobretudo sobre aqueles que estão encarregados dela, isto é, sobre seus pais, o confessor, os mestres, etc. Todavia, ao pai ou àqueles que façam as suas vezes, aos pais, né? Ou àqueles que façam as suas vezes, e ao confessor corresponde, segundo o catecismo romano, receber a criança a primeira comunhão. O costume de não admitir a confissão às crianças ou de não as absolver quando atingir o uso da razão é totalmente reprovado. É detestável o abuso de não se dar o viático e a extrema-unção às crianças depois do uso da razão, e inteirá-las segundo o rito
para as crianças. Né? Fazer isso segundo o rito para as crianças. Enterrá-la segundo o rito para as crianças. Que existe o enterro das crianças, até a missa, quando morre uma criança antes dos 7 anos, é em branco, né? É a missa dos Santos Anjos. Não vai rezar pela alma porque está salvo. Não. O funeral também é completamente diferente. Mas não, a partir da idade da razão já não se faz mais isso. Se trata com um adulto. Não. Com relação à confissão, à comunhão, para levar a comunhão, viático, etc. A extrema-unção também. Infelizmente, se voltou a fazer a primeira comunhão muito tarde. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Com a crisma também. Bem, quem é o ministro do sacramento da Eucaristia? O padre. E somente o padre, ou evidentemente quem está acima dele, o bispo. Né? Só o padre pode realizar esse sacramento, mudar a substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem fiel, nem diácono, nem nada. Né? E o padre, ele é o ministro secundário ou instrumental. O sacerdote principal na missa e na consagração é nosso Senhor Jesus Cristo. O padre é só um instrumento que Cristo quis usar. Tanto é que o padre diz, isto é o meu corpo. Ele age na pessoa de Cristo. Nem Nossa Senhora, nem os anjos, nem São Miguel, que nós festejamos hoje, podem realizar a transubstanciação. Hoje há muita confusão com relação a isso, né? Confusão pelo fato, em parte, das orações eucarísticas serem ditas em voz alta, como se precisasse de algum tipo de consentimento do povo para que haja a consagração. E o tradicional em silêncio. É um ato propriamente sacerdotal, para deixar isso claro também, o padre fala em silêncio, para deixar também claro o aspecto do mysterium fidei, mistério da fé. Então o povo tem a impressão que tem que responder, que tem que falar alguma coisa para a missa ser válida. Né? Em alguns lugares, inclusive, o padre convida os fiéis para que falem as palavras da consagração junto com ele, o que é completamente absurdo. E essa confusão também, às vezes, que pode haver missa sem padre. Celebração da palavra. Vai ter missa, mas não tem um padre. Opa. Tem algum problema grave aí. Porque a essência da missa é a consagração que só o padre pode fazer. É igualzinho à missa, só não tem a consagração. Então, justamente, está faltando o essencial da missa. Então, isso não é missa, né? Celebração da palavra, qualquer outra coisa. Sem as palavras da consagração, não é missa. É fazer umas leituras da Sagrada Escritura, umas orações, que pode ser feito em casa. Não tem missa, ninguém está obrigado a ir à celebração da palavra. Faz em casa. Então isso aí gera muita confusão nas pessoas. Né? As pessoas já não entendem que as palavras da consagração são a essência da missa. Tratam como algo acessório. Pode ter, pode não ter. A missa sem as palavras da consagração. Bem, algumas questões relevantes, né? E vamos chegando ao fim. Nosso Senhor está todo inteiro em qualquer partícula consagrada. Menor que seja. Se ainda é uma partícula de pão, lá está Nosso Senhor Jesus Cristo todo inteiro. Então, qualquer partícula que se perca ou caia é Nosso Senhor Jesus Cristo. Com seu corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, todo o cuidado na administração da Sagrada Comunhão é necessário. Receber na boca, com a patena embaixo, com a toalha na mesa de comunhão, para evitar toda a profanação. Muitas vezes, se a gente vê pessoas com um pouco mais de boa consciência e devota, né, que recebem a comunhão na mão e depois ficam procurando, para ver se tem alguma partícula. Não tem sentido, né? Basta receber diretamente a boca, justamente para evitar as profanações. Por isso também na missa, depois da consagração, né, na missa tradicional, o padre guarda os polegares e indicadores juntos, os 4 dedos que tocam na hóstia consagrada. Então ele os guarda juntos, não é a posição de meditação, de lótus, coisa esotérica. Simplesmente para não haver o menor risco de profanação.
é algo bem prático, bem importante, para evitar que qualquer partícula se perca. O padre passa as páginas com os 2 dedos aqui, né? E até quando tem etiqueta para facilitar justamente essa passagem das páginas. Então, sem utilizar o indicador e o polegar. Depois de cada vez que o padre terminou de tocar na hóstia consagrada, ele vai purificar, limpar os seus dedos sobre o cálice, para deixar a maior parte das partículas dentro do cálice do preciosíssimo sangue, que depois ele vai tomar. Distribuída a comunhão, tem as abluções, a purificação do cálice, né, e dos dedos. Essas abluções são feitas necessariamente no altar, no rito tradicional. Se derrama primeiro o vinho no cálice, né? O padre toma, depois, para purificar o cálice, depois o acólito vai derramar vinho sobre os dedos do padre e água em maior quantidade do que o vinho. Então os dedos do padre vão ser purificados, ele vai enxugar no sanguíneo, e depois vai tomar isso, para que nenhuma partícula se perca. E as alfaias sagradas que tocam no corpo ou no sangue de Nosso Senhor, o sanguíneo, né, que é um retângulo com uma cruz no meio, e o corporal, que é um quadrado com uma cruz no centro, mais virado para o padre, essas 2 alfaias depois são purificadas em água, que é colocada no que se chama sacrário ou piscina, na sacristia, que vai dar diretamente na terra. Só depois é que são lavadas. São purificadas em 3 águas distintas. Isso tradicionalmente. Hoje já não se faz mais nada praticamente. Comunhão na mão, não guarda mais polegares e indicadores juntos, não tem mais as abluções feitas dessa forma, não é mais nem obrigatório que se faça no altar, depois pode ir lá um ministro, né, extraordinário da comunhão, fazer a purificação, etc. Então, todo esse cuidado. Não é? Claro, quando colocada, né, já na purificação, essa grande quantidade de vinho, então o vinho vai diluir tanto o sangue de Nosso Senhor que não vai ter mais o sangue de Nosso Senhor. Ainda assim o padre vai tomar. E depois ainda tem a purificação dos dedos com um pouco de vinho e água. Então, o cuidado extremo. Né? E essas alfaias que eu falei que são purificadas, devem ser purificadas pelo menos por um subdiácono. Então, alguém que já está nas ordens maiores, nas ordens sagradas. Né? Qualquer um que chega lá, eu vou limpar, lavar aqui. Então, hoje, infelizmente, o pessoal não está nem aí para nada, né? O que é um absurdo, porque lá está Nosso Senhor, o seu corpo, sangue, alma e divindade. Bom, na medida em que a partícula vai se corrompendo, ou se a partícula se corrompe, de tal forma que ali já não se consideraria que há mais pão, então também não há mais o corpo de Cristo. Né? O pão mofado, o vinho se tornou vinagre, já não é mais Nosso Senhor aí. Para distribuir a comunhão, salvo o caso de necessidade extrema, só o padre ou o diácono. Não? E a princípio o padre. Porque tem as mãos consagradas para isso. E o caráter sacerdotal. O diácono também já tem um caráter impresso na alma, certo? Que é um grau diferente do padre, né? Mas já tem um caráter. Então esse caráter já permite que o diácono administre alguns sacramentos. Então o padre tem as mãos consagradas, as mãos separadas para tocar o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. No dia da ordenação, o padre tem as mãos ungidas pelo bispo, abundantemente. Primeiro em forma de cruz e depois a mão inteira. Então cabe ao sacerdote administrar as coisas sagradas. E não há nada mais sagrado que o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Nada mais sagrado que o próprio Deus, evidentemente. Porque o sacerdote é o pai espiritual de seus filhos, né, espirituais, os paroquianos, dos membros do apostolado. Cabe a ele exercer esse papel de pai, inclusive um papel propriamente masculino. Como o pai alimenta os filhos, deve o sacerdote alimentar os fiéis.
tirar isso do padre, tantas outras coisas, acaba diminuindo o caráter masculino, viril do sacerdote, do sacerdócio. O sacerdote já não faz mais as leituras, não dá mais a comunhão. O que ele faz? Vira um artista, alguém que chama atenção lá na frente, com vaidade, para aparecer. Então, cabe ao sacerdote, pelo seu papel de pai, alimentar os fiéis com a Eucaristia, com a instrução, com a doutrina católica. Muitas vezes a gente tem padres efeminados, ou essa concepção um pouco efeminada do sacerdócio, que leva candidatos assim ao sacerdócio por causa disso. Porque já não se exerce o sacerdócio com aquilo que é propriamente masculino, que é próprio da paternidade. Os fiéis, por sua vez, não têm as mãos consagradas. Mas às vezes a boca está tão impura e é tão indigna quanto a mão. Não, a primeira questão é da profanação, das partículas que se perdem na mão. Depois a questão da consagração das mãos. Os fiéis não têm a mão assim consagrada, mas todo católico tem, como a gente falou a propósito do batismo no rito tradicional ao menos, tem, em certo sentido, a boca consagrada, quando o padre coloca sal na boca daquele que vai ser batizado. Aquilo ali é, evidentemente, também uma espécie de exorcismo, de separação desse órgão, da boca, da língua, para que um dia possa receber Nosso Senhor na Sagrada Comunhão. Não fui batizado no rito tradicional, não recebi o sal na boca. Tem algum problema? Devo fazer o complemento? Não precisa se preocupar, sobretudo se já comungou. Recebendo o corpo de Nosso Senhor, já foi consagrada por esse próprio ato. Os frutos da comunhão não estão vindo porque não colocaram sal na minha boca no batismo. Não é isso. O problema está em outro lugar. A falta de preparação adequada, apego a algum pecado venial, etc. Ainda algumas outras observações. Preciso saber dar o nome correto às coisas, Não é ministro extraordinário da Eucaristia, que o ministro da Eucaristia é o padre, e não tem ministro extraordinário para a Eucaristia. É ministro extraordinário da comunhão. Que também é um outro aspecto aí que não tem sentido. Isso é aprovado, a princípio, ministro extraordinário da comunhão, para casos em que haja uma grande quantidade de fiéis, etc. Que se coloque mais missas, que se encontre mais padres, Dá um jeito antes. Bom, é claro que hoje a população é maior, mas os que frequentavam a missa eram muito mais numerosos, percentualmente. De forma que talvez no número de pessoas com a missa não seja tão diferente. A comunhão era distribuída pelos padres. Para favorecer a vocação sacerdotal. Quanto mais vai encontrando essas falsas soluções aí, ministro extraordinário da comunhão, diácono permanente, agora daqui a pouco devem aprovar os padres casados para a Amazônia, uma primeira tentativa. Quanto mais tem essas coisas, porque não tem sacerdote, menos vai ter sacerdote. O que preciso fazer é retomar o sentido realmente do sacerdócio. O sacerdócio como homem do sacrifício, da missa em primeiro lugar, mas o sacrifício de sacrificar-se a si pela salvação dos outros, retomar esse aspecto viril, também masculino do sacerdócio. Então, teoricamente seria aprovado quando tivesse uma grande quantidade de gente. Hoje o padre fica sentado, muitas vezes, e vão lá, gerar as senhorinhas, distribuir a comunhão. O que diminui muito a devoção dos fiéis. Depois o pessoal, aquela ali fez não sei o quê, esse aqui faz não sei o quê, está distribuindo a comunhão, o pessoal vai perdendo o respeito completamente. Uma coisa é o padre, que tem um caráter sacerdotal, tem as mãos consagradas, separadas para isso. Outra coisa é o vizinho da pessoa, quem você conhece todos os problemas, todas as indignidades, distribuindo a comunhão. Em casos urgentes, em momentos de perseguição, numa igreja onde há risco iminente de profanação do Santíssimo Sacramento, não tem padre algum, um católico pode pegar com todo respeito as hóstias. Tem o caso de São Tarcísio,
clássico que recorreu ao Santíssimo Sacramento para evitar a profanação. Bom, vocês vão também ouvir falar de viático. O que é o viático? É quando se administra a comunhão a um doente, acreditando que será a última vez. Então tem uma forma particular de se administrar a comunhão nesse caso, tem um rito próprio para isso. Viático que vem de viagem, então para a pessoa se preparar para a morte, né? Para que tenha um bom juízo particular. Agora sim, para encerrar, rapidamente, as condições para receber a Sagrada Comunhão. Primeiro é preciso ser batizado. Para receber todos os outros sacramentos, tirando o próprio batismo, claro, é preciso ser batizado. Então, o batismo é que dispõe a alma para receber os demais sacramentos, né? Aquele caráter, uma participação no sacerdócio de Cristo, mas passivo. Então, primeiro, para receber a comunhão, ser batizado. Segundo, estar em estado de graça. Não ter pecado mortal na consciência. A comunhão é a união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não posso me unir a Ele se com o meu pecado eu o ofendo gravemente. Jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão, o que é pouco, né, relativamente. Até os anos 40, a gente chegou a mencionar em algum momento, foi em outra ocasião, não sei mais. Até os anos 40 o jejum era de meia-noite, a partir da meia-noite, até a hora da missa. Em geral, as missas eram rezadas bem mais cedo, muito católico. O jejum é um sinal de respeito, né? Se vai receber nosso Senhor alimento espiritual, então jejum para não misturar com outro alimento meramente terreno. E uma certa penitência, também para dispor melhor a alma. Bom, então, até os anos 40 era a partir da meia-noite, depois passou a haver as missas vespertinas, né, no período da tarde. Então, Pio XII diminui o jejum para 3 horas, que bom, comungar de tarde com jejum a partir de meia-noite é impossível. E depois Paulo VI diminuiu para 1 hora. Né? É o direito canônico, não se pode exigir mais do que isso, mas é relativamente pouco. Talvez pudesse retomar na lei eclesiástica ao menos essas 3 horas. Bem, a água não quebra o jejum eucarístico. Então, preciso fazer a distinção. O que quebra um jejum eucarístico ou o que quebra um jejum de penitência, né? Mandado pela igreja. Por exemplo, o café, propriamente, não quebra um jejum de penitência, mas quebra o jejum eucarístico. Então, água, remédio, não quebra o jejum eucarístico. Outras coisas, a princípio, já quebra. Padre, chiclete quebra o jejum eucarístico? Não quebra, mas haja paciência. Primeiro pelo chiclete em si, que é uma coisa um pouco irracional, que você fica mastigando e não come. Então, o seu organismo se dispõe para receber um alimento e não recebe, porque você mastiga e não come. Então já é uma coisa meio irracional. É uma coisa agradável sem outra função. Bom, agradável também depende. Bem... roer unha quebra o jejum. Tem gente que come a unha também. Não, propriamente não, porque não é tomado como modo de alimento, mas vamos nos civilizar. Bem, então, jejum, bom, ser batizado, estar em estado de graça, jejum de pelo menos 1 hora, e estar modestamente vestido, decentemente trajado. O próprio Catecismo de São Pio X exige isso. Se a pessoa vier indecentemente trajada, não quer dizer que o padre pode negar a comunhão. Ele deve negar a comunhão. E os documentos da igreja dizem isso. O padre deve negar a comunhão por um dever de consciência dele, em primeiro lugar. E para evitar o escândalo dos outros, né, para o bem dos outros. E para o bem da própria pessoa também. Às vezes o pessoal fica, o Padre Pio fazia assim, o Padre Pio expulsava o pessoal do confessionário, né, não sei o que e tal. Precisava de mais padres assim. Aí quando o padre faz alguma coisinha, o pessoal, está exagerando, é radical, é antipastoral.
Bem, decentemente trajado, né? Ombros, joelhos cobertos, tudo que se encontra entre eles, roupa que não seja justa, né? Mostrando devidamente as formas do corpo, nem transparência, nem renda sem forro, né? Em outro caso em que o padre deve negar a comunhão é para os pecadores públicos. Então, alguém que vive em adultério, conhecido, né, das pessoas que estão presentes na missa, por exemplo. Essa pessoa tem um pecado mortal oculto, as outras pessoas não conhecem, o padre dá a comunhão, né? Não pode negar um pecado oculto. Por exemplo, a pessoa ela tem um pecado grave e ela vai lá no confessionário. Só que ela não está arrependida de fato, ela manifesta que não está arrependida por algum modo, né? O padre pergunta isso aqui, ela admite que não está arrependida. O padre então não dá absolvição de um pecado mortal e ainda assim a pessoa vai comungar. O que o padre vai fazer? Nada, vai dar comunhão para a pessoa. Então, para evitar o escândalo, porque as outras pessoas presentes não sabem. Bom, então, esses são alguns pontos aí na recepção da Eucaristia, né, de condições que devem ser consideradas, né? E como a gente falou um pouco ali na comunhão frequente, né, então, procurar, quando forem comungar, efetivamente, com essa boa disposição para receber nosso Senhor Jesus Cristo, preparando-se bem, com uma fé viva, com uma fome e sede, né, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra questão, para concluir finalmente, a comunhão sobre 12 espécies. Né? Antigamente havia comunhão sobre 12 espécies, o Concílio de Trento disse que não devia ser mais a prática, basicamente por 3 motivos, né? Primeiro, porque o vinho, com seu gosto, etc., não agrada a todo mundo. Algumas pessoas têm aversão, podem ter aversão ao vinho. Depois, é maior o perigo de profanação, de cair uma gota, etc. E qual quantidade de vinho nós vamos consagrar? Depois, o que nós vamos fazer com o preciosíssimo sangue? Não é? Se sobra muito. Deixar lá no sacrário é bem mais complicado do que deixar as hóstias. E, finalmente, para combater uma heresia, que dizia justamente que nosso Senhor não estava todo inteiro, né, sobre as espécies do pão e sobre as espécies do vinho. Então, o que recebeu o pão e o vinho era mais perfeito. Não, isso é falso. Nosso Senhor está todo inteiro na hóstia consagrada. Então, não há prejuízo nenhum em receber só a hóstia consagrada. Mas o padre comunga os dois, mas é outra coisa. É para a integralidade do sacrifício. Aí nós vamos falar isso quando falarmos da Eucaristia como sacrifício. Alguma dúvida, questão? Diga. Você mencionou que um candidato que tem um defeito na norma não pode ser padre. A dúvida é, você poderia explicar melhor isso? E a segunda dúvida seria, se o padre sofre um acidente, perde o dele, como é que funciona depois? Então, o defeito não é qualquer defeito, bom, depende do defeito, mas pode ser um defeito que impossibilite de pegar a hóstia, de distribuir a comunhão, etc. Então, não faz sentido ordenar alguém que não vai poder exercer devidamente aquilo para que está sendo ordenado. Bom, depois o padre sofre um acidente posterior, aí vai depender, né, do grau e se consegue de um modo conveniente ainda confeccionar e administrar os sacramentos. Aí vai depender um pouco. Diga. Qual seria basicamente a essência da Eucaristia que eu peguei bem? Ela começa lá na consagração e vai até a comunhão do sacerdote? Não. A essência da Eucaristia para confeccionar o sacramento. Este é o meu corpo. Isto é o meu corpo, o castenim corpus meu. E castenim calixam esmei, nova et eterna testamento, mysterium fide. Este é o caso do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, mistério da fé, que será derramado por vós e por muitos,
em remissão dos pecados. Essa é a essência da Eucaristia. O resto são ritos em torno da essência da Eucaristia. O senhor, no ano passado, falou que é importante também que você está presente durante a comunhão do sacerdote. Não só é importante, como é necessário estar presente na consagração e na comunhão na mesma missa. Não, mas aqui elas são coisas distintas, né? Porque a comunhão do padre é necessária para a integridade da missa, que já não tem mais nada a ver, entre aspas. Claro que tem a ver, mas não tem a ver com a confecção do sacramento da Eucaristia. Aí já a coisa da missa nós vamos ver, da missa como sacrifício, ou da Eucaristia como sacrifício, que nós vamos ver na próxima aula, né? Pois não. Em hipótese alguma, ninguém ligado à igreja pode celebrar a missa. Não existe nenhuma hipótese. Não. Só o padre. Só o padre. Então, acima do padre, o bispo. É impossível. E se ocorrer? Se ocorrer, não ocorre. E é grave, gravíssimo. Simulação do sacramento, o que quiser aí. Bom, pode ser também por ignorância completa. Então, você pega um leigo, uma freirinha lá, qualquer pessoa. Eu já vi, já. Aí dizer, este é o meu corpo, me desculpa. Mas, sim, isto é o meu corpo, este é o caso dos meus. É um absurdo, assim, mais completo possível. É uma cidade aqui que quase todas as missas são rezadas, só tem um padre na toda cidade. Quer dizer, Cidade é pequena. não há missas, né, propriamente. Diga. Eu já vi alguns conselhos de padres tradicionalistas que é um costume de você fazer em casa, hoje uma oração, e colocar o pão na boca, não falando tipo, só simulando para você receber melhor. Existe isso? Nunca ouvi falar, não. Não recomendo muito, não. Não faz muito sentido. Faz uma comunhão espiritual, como foi a tradição, aí sim, da igreja. A tradicionalista, às vezes, tem coisa esquisita também. Por isso que eu sou padre católico apostólico romano. Algo mais? Diga. Qual que são as crianças na capela recebem entre a primeira e a crisma? Em torno dos 7 anos para a primeira comunhão. A crisma a gente faz o que é possível, mas em torno de 9 anos. Certo? Muito bem. Então vou conversar ainda com aqueles, conversa rápida, bem objetiva, com aqueles que vão receber algum sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, São Pio V, São Pio X, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.